Olá pessoal, esse é o Estude com o Marcão e hoje nós vamos falar sobre informática, né? Então algumas noções de informática. E o nosso assunto discutido aqui vai ser sistemas operacionais. Então a gente vai falar sobre conceitos básicos, né, que caem em algumas questões, e muito de Windows e Linux, ok? Então vamos lá. A primeira questão. Dentre os sistemas operacionais apresentados abaixo, selecione qual deles possui o seu código-fonte e diversos programas aplicativos livres, desenvolvidos por programadores e empresas pelo mundo. Então aí tem as opções, né? O Windows XP, o Office, o macOS e o Linux Kurumin. Então vamos lá, o Windows XP. O Windows está errado. Por quê? Ele não é um aplicativo livre, ele pertence à Microsoft. Perfeito? Então é de uma empresa chamada Microsoft que desenvolveu o Windows, ok? Então a alternativa não está correta. O Office, ele é um pacote de aplicativos da Microsoft. Então o Office ele tem o Excel, tem o Word, tem o PowerPoint, tem o Outlook. Então quer dizer, são uma gama aí, né, de serviços, né, mas são todos feitos pela Microsoft, ok? Então não é essa a resposta. O macOS também é um sistema operacional, só que ele foi desenvolvido pela Apple. Ou seja, também não é de uso livre. E por fim, o Linux Kurumin. O Linux ele foi uma distribuição do Linux, foi desenvolvida no Brasil, inclusive, né? Só que ela foi descontinuada em 2008, tá bom? Então, o único aqui, né, que se encaixa aqui na opção correta é o Linux Kurumin. Perfeito? Bom, próxima questão. Dentre os softwares apresentados abaixo, selecione os que são aplicativo e sistemas operacionais. Tá? Então, Word, Windows, Excel, Kurumin e o Opera. Bom, vamos lá. O Word, vamos fazer uma tabelinha, né, para ficar mais fácil a apresentação. O Word, ele é um processador de textos. Certo? Então, ele não é um sistema operacional, é um processador de textos. Logo, ele é um aplicativo. O Windows é o sistema operacional da Microsoft. O Excel é uma planilha eletrônica, ou seja, ele é um aplicativo. O Kurumin é um sistema operacional Linux, né, conforme a gente mostrou na questão anterior. Tá? E o Opera é um browser, né, um navegador de internet. Bom, então, o que se encaixa aqui, né, é a alternativa A. Então, os itens 1, 3 e 5 são aplicativos e os itens 4 e 2 são sistemas operacionais. Né? Note que para você resolver essa questão, você não precisaria nem saber o que era o Word ou não, né, porque o item 1, né, todas as alternativas contemplam o item 1, né, como você pode perceber aqui. Tá? Então, mas enfim, o Word é o mais fácil de todos, você sabe que é um processador de textos. Tá? Então, a resposta correta é a alternativa A. Perfeito? Questão 3. Qual comando do sistema operacional Linux lista todos os arquivos e diretórios? Então vamos lá. O DF ele mostra a quantidade de espaço utilizada no disco. Então é esse. O RM ele remove um arquivo. Tá? O CAT ele exibe, né, ele mostra todo o conteúdo do arquivo na tela. E por fim, o LS. O LS é o comando que lista todos os arquivos do diretório. Perfeito? Vamos para a próxima. Qual caractere abaixo não podemos usar na nomenclatura de um arquivo do Windows? Então aqui é o E comercial, tá? A interrogação, o hífen e o sinal de igual. Então quando você digita, né, um caractere diferente, estranho, a própria mensagem do Windows é a seguinte: os nomes de arquivo não podem conter nenhum dos seguintes caracteres. Né? Então você tem a barra invertida, dois pontos, asterisco, interrogação, aspas, maior, menor e o concatenador. Ok? Então o resto você pode usar qualquer caractere aí na produção dos seus arquivos, dos seus nomes e arquivos, né, na identificação dos arquivos. Então a resposta correta, né, é a alternativa B, o ponto de interrogação. Considere as seguintes afirmações relativas a um atalho no MS Windows. Primeira, um atalho ocupa tanto espaço quanto o arquivo original. Segunda, um atalho é utilizado para agilizar o processo de carregar um aplicativo na memória. Terceira, atalhos podem ser utilizados somente para referenciar itens armazenados em dispositivos removíveis, do tipo pendrives.
E a quarta, atalhos não podem referenciar itens armazenados em dispositivos removíveis do tipo pendrive. E aí ele quer saber quantas alternativas estão certas, tá? Então, a primeira, um atalho ocupa tanto espaço quanto o arquivo original. É errado. Tá, o nome, né? Vamos pensar, o nome do atalho, ele ocupa apenas alguns bytes, né? Por mais imaginação que você tenha, são alguns bytes. Agora o arquivo, o arquivo tem kbytes, megabytes, gigabytes, terabytes, e assim sucessivamente, tá ok? Então, está errado. O atalho é utilizado para agilizar o processo de carregar um aplicativo na memória. Não, ele serve para agilizar a chamada desse aplicativo, tá? A referência, da onde que está, né, o aplicativo, mas não para carregar, isso aí ele não agiliza nada. Tá? Atalhos podem ser utilizados somente para referenciar itens armazenados em dispositivos removíveis, como o pendrive. Errado. O atalho ele pode referenciar os itens existentes no disco rígido, na rede local e assim vai, né? Vários dispositivos que você tenha, né? Não só nos pendrives. E atalhos, né? E ao contrário da outra, né? Atalhos não podem referenciar itens armazenados em dispositivos removíveis. Sim, eles podem referenciar sim os itens dos dispositivos removíveis, ok? Então, pessoal, voltando então à apresentação da questão, considera as seguintes afirmações relativas ao atalho no MS Windows. Nós vimos então que todas as alternativas estão erradas. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa A. A quantidade de alternativas corretas é 0, nenhuma. Perfeito? Questão. Um sistema operacional pode ser descrito como um software de sistema que gerencia os recursos de hardware e software do computador, fornecendo uma gama de serviços para os programas que nele são executados. Alguns serviços fornecidos podem ser construídos com estratégias de cache. E o exemplo típico do uso do cache e aí ele apresenta as alternativas. Tá? Então vamos lá. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre como é que funciona o armazenamento de dados no computador. Tá? Então o primeiro lugar é o disco rígido, né? É o chamado armazenamento primário. Então grandes quantidades de dados ficam aí armazenados por um longo período. Ou seja, quando você está com o seu computador desligado, tudo que tem nele, todos os softwares, né? Você tem lá o Windows, PowerPoint, aplicativos que você tenha, joguinho, um monte de coisa, ele está gravado dentro do seu computador. Tudo bem, existem coisas que são gravadas na nuvem, etc. Mas vamos pensar no teu computador, tá? Então o teu computador, ele está com esse disco dentro, então com todos os softwares, todos os aplicativos que você tem, a foto, um monte de coisa aí, ele fica armazenado no seu disco, perfeito? Bom, aí você liga o teu computador, o que acontece? O computador, ele vai o quê? Porque o acesso ao disco, né, ele é feito de uma forma física, né? Ele tem a leitora, né? Então ele tem componentes mecânicos, né? Então o que ele faz? Os dados, né, quando você liga, os dados dos softwares, né, as instruções dos aplicativos que você está utilizando, ele joga para a memória RAM, tá? Que é um espaço temporário. Então, por exemplo, você ligou, aí ele está fazendo a inicialização do teu computador, está abrindo o Windows. Esse abrindo o Windows, né, abrindo o Chrome, abrindo a internet, né, que a gente fala, o que acontece? Ele está pegando os dados, né, o que está gravado, todas as instruções que estão armazenadas no disco, jogando para essa memória. E aí ele fica trabalhando aqui dentro. Tá? Então, quer dizer, tem muito mais rapidez no acesso. Tá? Então é a memória RAM. Bom, e aí existe a memória virtual. Por quê? Uma hora, essa memória RAM, você vai carregando o aplicativo, vai carregando outro, carrega o Word, carrega o Excel, carrega o PowerPoint, entra no site, não sei das quantas. Uma hora isso aqui vai enchendo. Quando ele vai enchendo, ele vai pegar e fazer o quê? Ele vai criar uma memória virtual, que é o quê? É um pedacinho aqui do disco rígido que ele vai jogar os dados, que ele vai usar como memória mais rápida, né? Mas mesmo assim está dentro aqui do disco rígido. Tá? Então é uma extensão, por isso que a gente fala, é uma extensão da memória. Então é uma chamada memória virtual. Tá? Então, quer dizer, ela ainda é mais rápida do que o acesso ao disco rígido, porque é uma coisa que está sendo usada, né, mais vezes aqui para carregar. Tá? Mas mesmo assim ela está no disco rígido. Então, quer dizer, ela é um pouco mais lenta que a memória RAM. Perfeito? E aí você tem a memória cache. A memória cache ela é do tipo ultra rápida, ou seja, ela ainda está acima, né? Então, da RAM, né? Então, e aí, o que acontece? Ela é muito boa para você usar as funções pesadas, né? Então, por exemplo, arquivo de vídeo, né? Imagem, assim, ele é super pesado, né? Então, por isso que você tem placas de vídeo, você tem várias coisas assim para agilizar
o acesso, né, a essa memória, né? Tá. Então ela também é mais uma extensão de memória, tá? Então ela pode ser gravada, né, no disco rígido, mas assim, normalmente você tem esse outro dispositivo, essa outra memória física aqui, né? Tá? Então, em termos de velocidade, você teria isso aqui. Tá? Você tem o processador, tá? Vamos pegar aqui um exemplo aqui, né? o Core i9 da Intel, tá? Então, o acesso à memória, então é o quê? Do processador ele acessa muito mais rápido a memória cache, ele é mais rápido que a memória RAM, e a memória virtual é a lenta, né? Então, se você pensar no aspecto, né, de velocidade, né, do acesso à memória do computador, aqui você tem aqui esse gráfico aqui, né? Então é muito mais rápido o acesso à memória cache, ok? Bom, ou seja, nessa questão aqui, o que precisava é você saber que cache é um tipo de memória, porque o resto das alternativas vão falar sobre fila de processos, processo diferente de processador, processo no acesso aos dados do outro e várias coisas do usuário. O único que está falando de memória mesmo aqui nessa questão é a alternativa D, manter uma memória virtual maior que a memória real disponível em RAM. Perfeito? Então vamos para a próxima. Questão 7. Em relação aos recursos comuns, tanto no Windows quanto no Linux, é incorreto afirmar que possuem. Aí, as opções: sistema operacional de código aberto, multiusuário e multitarefa, suporte a vários sistemas de arquivos, restrição de acesso a usuários, arquivos e pastas, e administração e assistências remotas. Bom, primeiro vamos lá para a definição de código aberto. Então, o código aberto, né, pela OSD, né, Open Source Definition, descreve um amplo tipo geral de licença de software que faz com que o código-fonte esteja disponível para o público em geral, com restrições mínimas ou até inexistência de direitos autorais. Tá? Então é um código aberto, qualquer um pode ir lá e alterar, tá ok? Não pertence a uma empresa, né? Então, a alternativa correta é a alternativa A, sistema operacional de código aberto. O Windows ele pertence à empresa Microsoft, como a gente já disse em questão anterior, tá ok? Questão 8. Assinale a opção correspondente a características do sistema operacional Linux. Então, multitarefa, multiusuário e open source, monotarefa, multiusuário e open source e multitarefa gratuito. Tá? Então, vamos lá. Então, um pouquinho mais sobre o Linux, né? Ele foi desenvolvido pelo finlandês, o Linus Torvalds, em 1992. Ele é multitarefa, ou seja, o usuário ele pode executar várias coisas de uma só vez. Ele é multiusuário, quer dizer, o Linux ele pode trabalhar com vários usuários ao mesmo tempo. Tá? Ele é open source, como a gente já disse, né? Ele possui o código aberto, quer dizer, ele pode ser alterado. Você pode criar uma versão, né, do Linux, você alterar e você pode até vender. Mas as outras pessoas, elas podem trabalhar, né? Elas podem modificar essa versão que você criou. Tá? Então é open source e é de graça. Então, a alternativa correspondente é a A, né? A multitarefa, multiusuário e open source. Tá ok? Ele é até gratuito, mas aí ele está como na opção monousuário. Então, por isso que a alternativa correta é a A. No Windows, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio da restauração do sistema, das atualizações automáticas e do gerenciador de dispositivos. Aí ele pergunta quais alternativas que estão corretas, né? Então vamos lá. A primeira, reverter alterações através da restauração do sistema. Correto. Você pode escolher, né, um ponto do sistema a partir do qual será restaurado, né? Então aqui você tem a tela, né, da restauração dos sistemas, tá? Então, o que acontece? Essa tela é como se fossem mini backups, né, mini cópias de segurança que, normalmente, na atualização automática, o Windows cria quando ele vai fazer, né, algum update, né, alguma manutenção, alguma atualização de aplicativo, né, um pouco mais complexa. Você também pode, né, programar, né, esses pontos, né, de backup e deixar salvos, né? Mas, então, aqui, essa tela é sempre aquela tela perigosa, né? Porque você nunca pode... O que você vai perder, né, quando você escolher um determinado ponto para ele restaurar o seu sistema? Então, isso aqui você faz isso em momentos bem críticos, porque você nunca sabe, como eu disse, né? Eu já precisei fazer várias vezes e tal. Você nunca sabe o que pode surgir daqui no seu computador, tá ok? Então, mas está certo, então é o ponto do sistema ao qual ele pode ser restaurado. A segunda é controlar e reverter alterações perigosas através de atualizações automáticas. Não,
É o seguinte, você pode, né, nas atualizações, você pode até controlar o horário que você quer fazer, você pode até desabilitar o update automático do Windows, né, a atualização automática do Windows, você pode até alterar isso daí, mas você não pode, não é aqui que você vai conseguir reverter alterações perigosas, né, alterações críticas. Quando fala perigosas, né, alterações críticas, né, feitas no seu computador, tá? Então é aquilo, por exemplo, alteração crítica. É quando você vai fazer um upgrade do sistema operacional, por exemplo, era o Windows 7 foi para o 8, do 8 foi para o 10. Isso é uma alteração bastante crítica, tá? Então vamos lá. Reverter alterações através do gerenciador de dispositivos. Não, o gerenciador de dispositivos ele não é feito para isso. O gerenciador de dispositivos, ele gerencia os dispositivos. Então é Bluetooth, a impressora, mouse, touchpad, e assim vai, tá? Caneta. Ok? Então não serve para isso. Tá? No Windows, a possibilidade de controlar e reverter alterações perigosas no computador pode ser feita por meio da restauração do sistema. Então a alternativa A está correta, que consta apenas no item 1. Ok? Vamos para a 10ª questão. Considerando os sistemas operacionais Windows XP e Linux, assinale a opção correta. Então, GNOME é o sistema gerenciador do usuário do Linux. A opção Meu computador do Windows XP apresenta as características do usuário atual. No Linux, para acessar a internet é o suficiente entrar no Windows Explorer. O painel de controle do Linux possibilita a criação de arquivos e pastas. E Nautilus é um programa semelhante ao Windows Explorer que permite gerenciar arquivos. Vamos lá. GNOME é o sistema gerenciador do usuário do Linux. Não, está errado. O GNOME é um projeto de software livre. Ele abrange o ambiente de trabalho GNOME. Tá? Aqui está uma telinha de exemplo para vocês. A opção Meu computador no Windows apresenta as características do usuário atual. Não, as informações sobre o usuário não estão nessa tela. Tá? A tela do Meu computador, do XP, é o nome do computador, hardware avançado, remoto, todos os automáticos. Né? Então é bem mais no aspecto físico, né, de hardware, né, do teu computador. Tá? No Linux, para acessar a internet, é suficiente entrar no Windows Explorer. Não, o Windows Explorer é da Microsoft. Tá? O Explorer é um gerenciador de arquivos e pastas para o sistema operacional Microsoft Windows. Ok? Ele não pertence ao Linux. Tá? O que acontece? O painel de controle, falando ainda, o painel de controle ele é da Microsoft e ele existiu até o Windows 8. Na versão 10, como tinha coisas replicadas, né, dentro do Windows, as funcionalidades acabaram sendo incorporadas na opção configurações do Windows, tá? Então do Windows 8 para o Windows 10. Okay? E Nautilus é um programa semelhante ao Windows Explorer que permite gerenciar arquivos. Sim, o Nautilus na verdade é o nome antigo do GNOME Files. Então, por isso mesmo a alternativa é a E. Tá? O Nautilus é um programa semelhante ao Windows Explorer que permite gerenciar arquivos. Bom pessoal, obrigado. Esse foi o Estude com o Marcão. Espero que você tenha gostado e até a próxima.